Eu quero nesta noite também saudar os queridos irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando a todos aqui presentes, também aqueles que nos acompanham à distância, onde estiverem, desejando a todos que Deus nos abençoe abundantemente nesta noite. Deus escolheu para nós nesta noite um texto que faz parte da carta aos Efésios, no momento em que o apóstolo Paulo ainda fala da parte prática da vida cristã, mas logo após ter falado aos cônjuges, nos deveres dos maridos para com as esposas e daquelas para com seus respectivos esposos. Na noite de hoje, Deus então nos dá um texto que trata exatamente do relacionamento dos pais para com seus filhos e dos filhos para com seus pais. Os 4 primeiros versículos de Efésios 6 fala exatamente sobre essa relação. Nós vamos ler os 4 versículos, mas vamos trabalhar somente a parte do relacionamento dos filhos para com os pais, em relação à obediência, em relação à honra devida aos pais e em relação às consequências deste relacionamento. Deixaremos para que Deus fale por meio, certamente, do pastor Marcos Alexandre, creio eu, no domingo que vem, desta relação dos pais para com os filhos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use como instrumentos em suas mãos, porque falamos para um grupo que está exatamente enquadrado neste texto que vamos ler. Todos nós somos filhos. Talvez já tenhamos perdido a relação física permanente com os nossos pais, porque Deus já chamou alguns para a eternidade. Mas não deixamos de lembrar deles. Os ensinamentos que nos foram dados estão em nossas mentes. Quem sabe haja muita saudade daquilo que convivemos, mas quem sabe também haja alguns ressentimentos, algumas tristezas, mágoas, que precisam ser tratadas por Deus. E por que não esta noite ou nesta noite não seria o momento oportuno do Espírito Santo de Deus trabalhar em nossos corações neste sentido? Quero ler e quero orar com os irmãos mais uma vez, baseado nesta palavra. O texto de Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, diz assim: o lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós abrimos a Tua palavra, mas não queremos somente lê-la, queremos ouvir a Tua voz por meio deste texto, que vem do Teu coração, por intermédio do Teu Filho, nosso irmão em Cristo, apóstolo Paulo, que chega aos nossos ouvidos, penetra em nossas mentes e em nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus, não volte vazia nesta noite, mas cumpra cabalmente o objetivo com a qual o Senhor nos entregou a mesma. Dá-nos a Tua bênção nesta noite. Usa-me, ó Deus, como um instrumento santo. Apesar das minhas limitações, usa-me como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Fala comigo, Senhor. Fala a Tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Enquanto me preparava diante de Deus nesta semana, para ouvir aquilo que Deus queria que trouxéssemos neste momento de culto, encontrei uma certa história em que contracenam nela 3 indivíduos. Um pai,
aparentemente idoso, aparentemente enfermo, acompanhado de um filho de aproximadamente 30 e poucos anos, que se apresentava naquele vídeo mais como um cuidador do seu pai. E um terceiro elemento que aparece, um pequeno pardal, que voava num jardim onde aqueles dois se encontravam sentados em um banco. E num primeiro ato, aparecem os dois sentados no jardim, o filho lendo o seu jornal, silenciosamente, e o pai calado ao seu lado, nenhum diálogo entre os dois, e vem um pardal e pousa sobre uma pequena planta bem ao lado dos dois. E o pai olha para o filho, olha para o pardal e pergunta: o que é isto? O filho responde secamente: um pássaro. O pardal continua ali. O pai dá alguns minutos, ou talvez alguns segundos somente, olha para o filho, olha para o pardal outra vez e pergunta a segunda vez: o que é isto? E de forma diferente, o filho responde: um pássaro, pai. Engrossando sua voz, aumentando o tom e o som. E ele então bate com seu jornal. O pardal se assusta, voa e pousa um pouco mais à frente, mas ainda à vista dos dois. E numa terceira vez, o pai pergunta para o filho: o que é isto? Seu filho explode, briga com o pai, repete: um pássaro. Entendeu? O pai dá um sorriso, levanta-se calmamente, bate na perna do filho, como quem diz: espere um pouquinho. Entra na casa e dentro de alguns instantes volta com um livro amarelado, que mais à frente vamos perceber que era um diário antigo. Abre o diário numa determinada página, coloca o dedinho na linha certa e o filho começa a ler, num aspecto de reflexão, e o pai diz uma palavra: alto, ou seja, leia alto. Eu prefiro ler, para não errar. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pássaro pousou em nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi, todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Era um pássaro. Eu abracei a cada uma vez que ele me fazia a mesma pergunta. De novo e de novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Há um silêncio no ar. A cena termina com uma profunda reflexão daquele filho, que eu acredito constrangido, talvez emocionado, quem sabe arrependido e transformado. Abraça o seu pai, o beija e o faz isso carinhosamente. A leitura deste texto de hoje nos mostra claramente algumas coisas. O apóstolo Paulo estava pregando para uma igreja que havia sido transformada do meio de um mundo pagão, idólatra, numa cidade em que o seu povo andava distante do Senhor. Mas agora a igreja se reunia, e se reunia em família. Ali estavam avós, pais, filhos. Era uma cidade, era uma cultura do Império Romano, em que, naquela época, as crianças
viviam verdadeiras ameaças. As que nasciam com alguma deformidade eram sacrificadas. Muitas crianças que eram normais no seu estado físico, mental, também eram abandonadas por causa da própria devassidão dos pais, enquanto aquelas crianças os atrapalhavam numa vida de promiscuidade. E as crianças eram discriminadas. Lembram-se, naquele tempo em que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus? Os discípulos queriam afastá-los para que não viessem atrapalhar o mestre. Isso ocorria na igreja de Éfeso. Mas Paulo está trabalhando agora com uma nova sociedade, uma sociedade transformada, que foi tirada das trevas para a luz, do pecado para a vida de comunhão, da morte para a vida. Paulo está falando a famílias. Paulo acabava de falar na carta aos seus respectivos pais, aos maridos, às esposas. Agora ele entra numa relação pais e filhos, filhos e pais. E nós vamos perceber que, tal como Jesus disse: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Paulo agora estava também sentindo o mesmo amor e carinho pelas crianças que Jesus havia demonstrado, havia praticado, e ele estava mais do que sentindo, ensinando aquela igreja a fazer da mesma maneira. Acabamos de praticar isso aqui. Há cerca de 10 minutos atrás, convidamos nossas crianças, e ainda temos alguns pré-adolescentes e muitos adolescentes e jovens aqui presentes, onde o Senhor nos chama para orar pelas crianças, e agora elas estão lá embaixo, recebendo a mensagem do Senhor, dentro da capacidade intelectual de cada uma delas. E era exatamente isso que acontecia naquela igreja, naquele momento em que Paulo escreve esta carta, exortando aquela igreja a atentar para os filhos. Só que desta vez, ele está falando diretamente para os filhos. E diante daqueles filhos, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Isso tem uma implicação muito grande, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso também tem uma implicação, uma importância muito grande. E como consequência, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu creio que Deus esteja falando ao meu coração e quer falar ao nosso coração nesta noite sobre o tema: honra a teu pai e a tua mãe. Mas como eu faria isso em relação ao meu pai? Em março de 1997, o Senhor o chamou para o céu. E não seria nesta noite um bom momento para eu honrar a memória do meu pai? Há 13 dias atrás, falo com profunda emoção, Deus chamou para a eternidade meu segundo pai, o meu querido Rubão, meu amigo, meu sogro, um grande exemplo para mim e para a nossa família. Mas não seria hoje um dia de eu honrar a memória daquele que nos ensinou tantas coisas boas diante do Senhor? Hoje, depois de um dia cansativo, é possível que eu tenha minha mãezinha me ouvindo e me acompanhando pela internet. Não seria um momento oportuno para eu honrar a minha mãe? No alto dos meus 54 anos, por tudo aquilo que ela fez e tem feito por mim ainda nos seus dias de vida. Talvez você esteja com seu pai ao seu lado nesse instante, ou aqui neste santuário, por uma questão de afinidades, teu pai de um lado, você do outro. Isso pode estar acontecendo. Mas não seria este o momento oportuno para que em nossos corações, ouvindo aquilo que Deus está nos falando, um dia de colocarmos em prática a obediência àquilo que Ele tem nos ensinado e de honrar a pessoa do nosso pai e da nossa mãe?
É sobre isso que eu quero falar nesta noite com os irmãos. E quero falar versículo por versículo a partir deste primeiro. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Se estivermos com a nossa Bíblia aberta em Efésios capítulo 6, podemos ver claramente também Efésios 5, 21, alguns versículos que antecedem este texto lido, onde o apóstolo Paulo, falando sobre os frutos das obras, o fruto da luz e as obras da carne e das trevas, Paulo vai dizer àquela igreja: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É exatamente isto que Paulo está exortando os filhos, que deveriam aqueles e que devemos nós nos sujeitarmos aos nossos pais no temor de Cristo, porque fomos feitos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E hoje, como filhos de Deus, devemos ter um novo entendimento, e o entendimento completamente daquele que o mundo tem. Mas Paulo vai mostrar para cada um de nós, a partir de um alicerce cuidadosamente preparado, pelo menos 3 motivos por que devemos obedecer os nossos pais. E um primeiro motivo que ele cita é a natureza humana, porque isto é justo. E quando nós falamos a natureza humana, podemos estender isso até aos animais irracionais, quando os pais, e muito especialmente as mães, cuidam dos seus filhotes, e os seus filhotes os obedecem, em função de uma obediência intrínseca que foi infundida pelo Criador em toda a natureza. Mas em se tratando de seres humanos, esta obediência ela não está restrita à ética cristã. Ela faz parte da justiça natural, por isso o apóstolo Paulo disse: pois isto é justo. E esta justiça natural era assim chamada desde a teologia da Idade Média. E quando nós encontramos algumas famílias, muitas vezes bem estruturadas, famílias que não professam a fé cristã, mas que por causa da natureza infundida por Deus no homem, sobretudo na função e na condição de pai e de mãe, exercem a autoridade e são obedecidos pelos seus respectivos filhos. Esta obediência ela é indispensável para uma sociedade equilibrada. Este é o comportamento que se espera, no mínimo, de toda a sociedade. Mas, lamentavelmente, dia após dia, temos visto filhos se voltando contra os pais. Uma sociedade perversa, onde filhos são desobedientes, desafeiçoados, praticantes do mal e que desonram seus pais. É triste ver, mas é uma realidade bíblica, pregada pelo Senhor Jesus, pregada pelos seus apóstolos e que vem se cumprindo a cada dia. Mas o apóstolo Paulo vai nos mostrar que esta obediência, embora natural a todo ser humano, ela é potencializada a partir do momento que o Senhor nos faz novas criaturas, e por isso nós somos exortados a obedecer os nossos pais no Senhor. No Senhor. Pois isto é justo. E Paulo aqui neste texto, ele vai fundir 2 versículos do Antigo Testamento. Um
que compõe os 10 mandamentos. O 5º mandamento de Êxodo 20, versículo 12, que diz exatamente: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas ele utiliza-se também daquilo que Deus falou por meio de Moisés em Deuteronômios, versículo 16, no capítulo 5. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. É interessante quando nós olhamos, sobretudo, o texto de Êxodo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o 5º mandamento. E Deus, quando deu os 10 mandamentos a Moisés, Ele os deu por meio de 2 tábuas. E muitos cristãos têm dividido os 10 mandamentos nestas 2 tábuas, considerando os 4 primeiros referentes aos deveres relativos do homem para com Deus, e os outros 6, a partir do 5º até o 10º, para outra tábua relativa aos deveres inerentes do homem para com o homem. Mas os judeus têm dividido estas 2 tábuas em números iguais de mandamentos. 5 na primeira, 5 na segunda. E o que tem a ver isto? Além de mera divisão matemática e numérica. É que, sendo o 5º mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, relacionamento horizontal, familiar, humano, ele estando junto com aqueles que são inerentes aos deveres e à honra ao Deus Criador dos céus e da terra, mostra-nos que este dever e esta missão de honrar pai e mãe é algo exatamente que está ligado completamente aos deveres que temos para com Deus. E esta é a defesa judaica. Existe um terceiro grupo de estudiosos que também defendem de forma muito interessante que, tendo 4 mandamentos numa tábua e que ligam o homem para com Deus, este 5º mandamento, sem ele não haveria como cumprir os demais, que estão relacionados à relação do homem para com o homem. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. E esses estudiosos defendem que quem nos ensina a servir a Deus e a cumprir a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, são aqueles que estão aqui no centro, no 5º mandamento: pai e mãe. Instrumentos de Deus, representantes de Deus na face da terra. Assim, meus queridos irmãos, nós vamos ver que esta obediência que Paulo exige dos filhos, ela só é possível de ser realmente praticada se for por meio da ação de Deus em nossas vidas. Quando Paulo escreve a sua 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que se fizeram novas. No dia em que o Senhor transformou o nosso coração, Ele nos transformou como filhos das trevas para filhos da luz.
Assim, os filhos que estão em Cristo, como novas criaturas, devem obedecer aos seus pais, visando o testemunho desta nova vida com Cristo. Muitos filhos têm confundido obediência, honra, com outras ações. E foi pensando sobre isso que eu encontrei um texto onde Deus fala, por meio de Samuel, ao rei Saul, dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Este texto, embora não esteja relacionado com pais e filhos, Saul havia recebido uma ordem de Deus para que fosse à cidade dos amalequitas, e ali em Amaleque ele lutasse e matasse o seu rei, seus líderes e todo o seu povo e todos os seus animais, porque eles haviam transgredido a vontade de Deus. Saul cumpre pela metade, manda matar todas as coisas vis, mas ao rei, que havia interesse político e econômico, ele poupa. Aos animais cevados, ele poupa. E quando Samuel se encontra com ele e pergunta se ele havia cumprido a missão, ele diz: integralmente, fiz tudo que Deus mandou. Samuel escuta o mugido dos bois, dos animais, e diz: e que mugido de animais é este? São os animais que eu poupei para sacrificar a Deus. Não era esta a ordem de Deus. Mesmo na mente, na intenção, ou talvez na invenção de ter poupado com outros fins, mas agora para ajeitar, é para adorar ao Senhor, Deus vai falar então com Samuel e dizer àquele rei: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, não quero seus animais cevados. O atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que eu vou falar é duro, mas muitas vezes nós deixamos para honrar nossos pais com flores quando os perdemos. Como se um sacrifício fosse, como uma gordura fosse, diante daquele que fez ou tanto fez por nós, ou daqueles que fizeram. O dia de agradar aos pais é hoje. O dia de obedecer aos pais é hoje. O dia de honrar aos pais é hoje. Esse é o tempo que Deus está nos dando. Por isso, o apóstolo vai chegar ao verso 2 dizendo: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Talvez naquela primeira parte, no primeiro versículo, alguém estivesse se perguntando: mas pastor, eu já tenho maior idade, eu já tenho independência econômica, eu já sou casado, talvez pai ou até avô de filhos e netos. Onde entra a minha obediência? Eu creio que honrar é obedecer duas vezes. Honrar é levar em consideração e autoestima. Honrar é cumprir aquilo que eu aprendi com o meu pai. Honrar é distinguir, é diferenciar, é atender, é dar prioridade. E então eu estaria obedecendo segundo o Senhor, no Senhor,
em Cristo. E como eu disse, qual seria a idade então para honrar o meu pai? Para honrar a minha mãe? É bom que a gente faça um parêntese. Será que o meu pai foi perfeito? Será que a minha mãe é perfeita? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecamos e todos carecemos, necessitamos da glória, da presença, do perdão, da misericórdia, da graça de Deus. E nossos pais também. Quantas vezes nossos pais podem ter errado para conosco? Quantas vezes nós, pais, podemos estar errando para com os nossos filhos? Eu creio que mais de 90%, talvez 99%, quando erramos é porque estamos tentando acertar. Isso não justifica um erro. Mas nós, filhos, sem exceção, precisamos olhar para trás com gratidão. Talvez precisemos olhar para trás com perdão. Quem sabe com arrependimento. E ainda que eu diga enquanto é tempo, mas talvez você diga, mas não há mais tempo, pastor. Eu repito as palavras do Senhor. Eis que estarão atentos os meus ouvidos a toda oração que se fizer neste lugar. Eu ouvirei a oração, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, te abençoarei. Escolhi e santifiquei esta casa para que seja a minha casa. E eu creio que Deus está falando conosco nesta noite a fim de sarar nossas famílias, a partir de nós filhos, independente da idade, independente do tempo que já tivemos com os nossos pais, independente do tempo que vamos ter com os nossos pais, independente da distância que estamos dos nossos pais. Se eu não posso pegar o meu celular agora por uma questão ética de culto e ligar para o meu pai e minha mãe, mas eu posso falar com Deus, e Deus, pelo seu Espírito Santo, pela sua onipresença, onisciência, onipotência, pode agora falar ao coração do meu pai, da minha mãe e dos meus filhos, onde estiverem. E pode trabalhar na nossa família, fazendo de cada família, independente das circunstâncias, uma família abençoada por Ele. Quando Salomão, um homem sábio, aquele que recebeu a sabedoria vinda dos céus, falava sobre filhos, ele disse: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Que a nossa oração nesta noite: dá-me sabedoria, Senhor, para que eu possa alegrar o meu pai e a minha mãe. Não é à toa que o mesmo Salomão vai dizer então no Salmo 127, versículos 3 a 5, nós filhos somos, herança do Senhor, o fruto do ventre, nós somos o galardão dos nossos pais. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua sacolinha de flechas, a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear à porta com a enfermidade, com a velhice, com as dificuldades, ou seja, com os inimigos à porta. Eu tenho sido como flechas na mão de um guerreiro para com o meu pai, para com a minha mãe. Você tem sido como uma flecha na mão de um guerreiro, tem sido uma bênção na vida dos seus pais? Foi para isso que Deus nos fez filhos.
duas experiências. Uma primeira, adaptada de um texto marido e mulher. Uma ilustração. Talvez uma história com E. Mas um certo filho estava apressado para ver o seu pai, que estava internado numa clínica já há algum tempo, e ao caminhar para aquela clínica encontra um dos seus amigos e batendo papo, a conversa foi ampliando-se, ele disse: eu estou com pressa, porque eu tenho um compromisso neste momento com o meu pai que está internado já há algum tempo numa clínica. E o amigo perguntou: mas o que o seu pai tem? Ele disse: meu pai tem Alzheimer, já muito avançado, ele já nem me conhece mais. E o amigo falou então: mas se ele já não te conhece mais, qual é a importância de você estar lá todos os dias? E por que essa pressa de chegar lá? E a resposta daquele filho foi: ele já não me conhece mais, mas eu sei muito bem quem ele é, quem ele foi e quem ele sempre será para mim. No dia 12 de janeiro, às 8 horas da manhã, recebemos a ligação do Rio de Janeiro que meu sogro acabava de ir para o hospital. Nesse tempo, em 25 minutos, nós recebemos a ligação que todas as tentativas foram feitas e que não surtiram efeito, que Deus o havia levado. O que tem a ver isso em relação a filhos? Com todo respeito, com todo carinho, não me queiram entender como falta de ética, mas naquele instante, nesses poucos minutos, um dos filhos que há meses, talvez anos, não ia tomar um café com o seu pai, e que muitas vezes eu ouvi do meu sogro que ele tinha muita vontade de ter maior aproximação com aqueles e com aquele filho, de certa forma em especial. Naquela manhã, por alguma razão dentro dos planos de Deus, aquele filho passa numa padaria, compra alguns pães e naquele exato momento chega na casa e diz: cadê papai? Eu vim tomar café com ele. E alguém que estava na casa ainda, apavorado com a situação, diz: ele saiu daqui muito mal e não sabemos se ele vai voltar. Hoje é dia de tomar café com nossos pais, gente. Às vezes nós vamos deixando, Deus tem seu tempo, mas Deus hoje está falando conosco: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Filhos, honrai a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa para que a tua vida vá bem e que sejam prolongados os teus dias na face da terra. Mas o que seria isso? Ir dias bem. Há 18 anos, papai foi para o céu. Há 13 dias, eu poderia dizer: papai foi para o céu. Que saudade, em ambas as situações. Mas que paz, que consolo, que conforto, ao relembrar os doces dias de convivência que nós tivemos. Ao relembrar que, apesar dos meus erros, das minhas desobediências,
Eu tive tempo de pedir desculpa, pedir perdão. Coisa simples, mas que eu acho que vale a pena porque marcou a minha adolescência. Certa vez estávamos indo para algum lugar de ônibus, eu e meu pai, e a menor nota que nós tínhamos no bolso, não porque tínhamos muitas ou muito, mas era um valor elevado para se pagar a passagem à época, e havia uma preocupação de se não ter aquele dinheiro e ter problema com o cobrador do ônibus. E eu falei, eu resolvo isso. E numa esquina tinha uma padaria, eu falei, vem cá, pai, eu resolvo isso. Por favor, me dê um maço do cigarro tal. Encarei, nunca tinha feito isso, e dei uma de homem. Meu pai abaixou a cabeça, deu uns passos para trás, e eu percebi claramente que aquilo entristeceu o coração do meu pai, mas ele não me deu uma palavra, mas foi pior do que uma surra. Aquele sentimento que certamente causou tristeza e estranheza ao coração dele. Eu tive tempo para parar. Eu tive tempo para pedir perdão. Eu tive tempo para recuperar aquilo. Graças a Deus. Passa o tempo, passam os pais, mas os ensinamentos permanecem para sempre. O desejo de continuar obedecendo e honrando continuam vivos no meu coração, e é esse o desejo de Deus. Que aqueles ensinamentos exortados em Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for velha não se afastará deles. Esta palavra é viva, é verdadeira, é real, é eficaz. Ela vem de Deus. Salomão é usado por Deus para falar isso a cada um de nós. E ela tem feito efeito. Tem sido experimentada em meu coração e no nosso coração, com certeza. E é por isso que o apóstolo Paulo é mais uma vez usado por Deus e diz, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus usa alguns instrumentos e nos exorta, nos ensina, nos orienta. Ensinamentos que estão hoje na contramão de uma sociedade que tem criado leis, propostas, por meio de estudos até científicos, de que não se deve dar nem uma palmadinha numa criança, quanto mais usar uma vara. Mas Provérbios 23, 13 e 14 dizem assim, os versículos: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E ele não está falando aqui só da morte física, não. Embora o salário do pecado é a morte espiritual, e muitas vezes passa pela morte até trágica, física, em virtude do afastamento dos ensinamentos dos pais, dos ensinamentos da lei, enfim, das orientações sadias de uma sociedade. A palavra de Deus, às vezes nós escolhemos alguns versículos, caixinhas de promessas são as campeãs nisso, e deixamos alguns versículos duros de lado. E me perdoem trazer um versículo muito duro, mas de Provérbios, capítulo 30, verso 17, que diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro, os arrancarão, e pelos pintões da águia, filhotes das águias serão comidos. Esse texto fala de morte, mas não de uma morte comum. Fala de alguém que está abandonado, talvez como um indigente desprezado. Por quê? Porque abandonou os ensinamentos dos seus pais, desprezou a honra aos seus pais, e por isso está sofrendo as misérias deste mundo.
Será que temos visto isto por aí, nos nossos noticiários? Será que isso tem atingido algumas pessoas, ou famílias, ou a igreja aqui reunida, em algum momento? Talvez nossos olhos não estejam sendo arrancados, graças a Deus, num lixão, num lugar de desova, como o texto está propondo a ideia, mas talvez filhos nossos estejam sendo atingidos pelo mundo, pela criminalidade, pela violência, inclusive aqui em Brasília e bem pertinho de nós. Filho meu, nesta noite, dá-me o teu coração. Eu creio que assim o Senhor está nos chamando a obedecer os nossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ele está nos chamando a honrar o nosso pai e a nossa mãe, lembrando que este é o primeiro mandamento com promessa de vida longa, vida abundante. Isto compete a nós, e a consequência disso é para que possamos ir bem e sejamos de longa vida sobre a terra. Eu quero concluir com Provérbios de Salomão, capítulo 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, diz o Senhor, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Eu sugiro que hoje o irmão, a irmã, sobretudo como filhos que somos, não o farei por ser um texto mais longo, o capítulo 4 de Provérbios, quem sabe você possa abrir e marcar na sua Bíblia. São 27 versículos, versículos estes que são voltados exatamente para as orientações paternais. Provérbios 4. E vai falar não aos pais, mas sobretudo aos filhos. Só para deixar a aguinha na boca. Versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. E ele vai falar 27 versículos aqui, desta relação dos filhos para com os seus respectivos pais. Meus queridos irmãos, nós não temos a capacidade de nos transformarmos, de recomeçar, mas há quem tenha. E foi para isso que Deus enviou Jesus, aquele que nesse momento intercede por cada um de nós ao lado direito do Pai, aquele que conhece a nossa situação pessoal, aquele que um dia estava à beira de um poço e uma mulher ali presente, ele disse quantos esposos ela tinha, situação atual, situação pregressa e o que ela precisava. É o mesmo Deus que conhece a nossa tristeza, a nossa alegria, nossa família. Este Jesus está aqui presente. O que nós precisamos é crer nisso e entregar a nossa vida no altar de Deus. É cumprir o que Ele mesmo diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. É falar com Ele. E eu não gostaria de encerrar este culto sem dar esta oportunidade de encontro com Deus, de reencontro com os pais, seja num sentido físico, mas se não possível físico, num sentido emocional e sobretudo espiritual. Nós temos muito para agradecer, mas temos muito para pedir também. E eu gostaria de orar com os irmãos e convidar então o pastor Marcos Alexandre no momento oportuno para fazer nesta oração final uma oração intercessória por cada um de nós, sem deixar também de agradecer por tudo que Deus tem feito,
mas pedir que Deus nos abençoe de forma rica, poderosa, abundante, transformadora, para que tenhamos famílias felizes na presença de Deus. Que a paz de Jesus Cristo, que excede o nosso entendimento, que o amor de Deus esteja invadindo nossos corações, que a graça e a misericórdia do Senhor estejam trabalhando em nossas vidas e nos abençoando enquanto filhos que somos, para que Deus seja em tudo engrandecido. Amém? Que assim seja. Nós vamos cantar um hino, ou um cântico, digo: aqui diante de Ti eu tenho tanto para agradecer, por isso graças dou, graças dou. Ao cantarmos esta canção, que haja verdadeira gratidão em nossos corações, é o meu desejo, mas que, se você tem o desejo de agradecer, mas também necessidades diante de Deus, que seja esse o momento da sua decisão, para que neste culto, realmente nós saímos daqui transformados e abençoados pelo Senhor. Vamos nos colocar em pé e cantar? Vamos fazer isso. Diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou. Tanto por mim, da escuridão Tua luz me tirou. Graças dou, por Teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou. Queridos, nós louvamos a Deus pela sua palavra. Creio que Deus falou muito conosco nessa noite. Não saia da casa do Senhor sem receber a bênção de Deus. Se você quer colocar sua família no altar de Deus, pelo seu filho, sua filha, à luz da palavra que ouvimos, a sua vida conjugal, algum motivo especial, se você quiser vir aqui à frente, venha, vamos estar orando juntos, intercedendo ao nosso Deus, colocando a nossa vida no altar do Senhor,
pedindo a Ele a bênção do céu sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, que são herança do Senhor.